Para fazer a saia, nós vamos precisar de tecido, viés para acabamento, um zíper invisível. No caso, nós vamos utilizar um zíper invisível de 20 centímetros, linha, tesoura, alfinete. Para o acabamento da barra da saia, essa rendinha de algodão. Precisaremos também de entretela termocolante para estruturar o cós da saia. Para facilitar o processo da costura, utilizaremos o pezinho de franzir, o pezinho de zíper invisível e o pezinho de zíper comum, que vai ajudar na hora de finalizar o acabamento do zíper. E claro, fita métrica. Vamos começar? Bom, para fazer o franzimento e deixar a saia bem legal, a gente vai usar a largura do tecido. Esse aqui tem cerca de 1,10, 1,20 de largura, tá? E aí eu separei uma faixinha de cerca de 10 centímetros porque o cós eu vou fazer ele dobrado. E aí esse cós, ó, ele vai ser dobradinho assim, ok? Nessa faixa que eu cortei, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a medida do contorno total da cintura. Então, no caso aqui, eu vou tirar cerca de 70 centímetros dessa faixa, que é a circunferência da cintura que eu vou utilizar para fazer a saia. Uma dica legal para deixar o cós bem estruturadinho é utilizar a entretela termocolante, tá? Então aqui no caso, ó, eu vou fazer o corte da entretela do tamanho que eu cortei o cós. A gente vai já adesivar isso aqui com ferro de passar, sempre atentando para a questão da estrutura do tecido, ok? No caso aqui, essa entretela, ela não é muito grossa, é só mesmo para deixar o cós estruturadinho. A gente vai passar agora. Depois de feito isso, aí a gente já vai começar a fazer a saia. Esse tecido é tecido 100% algodão, então eu já regulei o ferro para o tecido 100% algodão. Observem que na entretela existe, ó, uma parte brilhosa. Essa parte brilhosa, não sei se consegue pegar, essa parte brilhosa é justamente a parte onde está a cola da entretela. Então essa parte brilhosa é que vai ser adesivada ao avesso do tecido. Tá? Então antes da gente adesivar, é sempre legal, ó, dar uma passada para tirar todas as irregularidades do tecido. É bom também deixar ele esfriar um pouquinho, porque se a gente colocar ele quente em cima da entretela, pode acontecer dele depois voltar a característica dele original e aí ele vai engelhar. Então ao invés de ficar uma coisa plana, vai ficar uma coisa toda engelhadinha, certo? Então deixa esfriar um pouquinho e aí, ó, avesso do tecido com a parte brilhosa da entretela. Ok? A gente pode, ó, ir adesivando. Não repuxem o tecido. Deixa o ferro correr levemente sobre o tecido para justamente não acontecer de criar nenhum tipo de bolha de ar ou engelhar. Isso aqui é super rápido, o adesivo é facinho, rapidinho, ó, já tá adesivado, certo? Então já mudou a estrutura do tecido, ele tá mais durinho. O que a gente vai aproveitar, já que já tá com ferro de passar, a gente já vai dobrar esse cós e criar o vinco, ó. Tá? Passando certinho. Depois a gente vai recortar essas sobrinhas de entretela. Para quem tem overlock, ó, antes de começar o nosso franzimento, a gente já pode fazer o acabamento para eliminar a orelha do tecido. Para começar nosso trabalho, a gente precisa trocar o pezinho de uso geral da máquina pelo pezinho de franzir, tá? Esse aqui, ó, é aquele de alavanca, então a gente vai retirar todo o pezinho, inclusive a alavanca, tá vendo? A gente vai retirar todo, vai deixar somente, ó, a haste sem nada. Então a gente vai retirar aqui o parafusinho para poder colocar esse aqui. Ele é simples, ó, vocês estão vendo que tem um engate? Então a gente vai tentar, ó, engatar aqui, certo? E aí essa parte que parece uma pinça, ó, ela tem que entrar nessa outra haste da agulha, tá? Então ela vai ficar desse jeito aqui. Se a gente não fizer isso, a máquina não vai conseguir fazer o franzimento, tá? Então a gente precisa fazer desse jeito e aí, ó, devolver pra cá o parafuso para poder segurar. Bom, já troquei o pezinho calcador, agora a gente tá utilizando o pezinho de franzir.
Se vocês observarem, aqui em cima, ó, tem um regulador, tá? Então a gente tem esse regulador aqui e tem esse regulador aqui. Esse regulador aqui de cima, que a gente movimenta dessa forma aqui, ó, corresponde à distância que eu quero de uma prega para outra, ok? Aqui é a profundidade, ó, eu giro isso aqui, tá? Para definir a profundidade que eu quero dessa prega. O tecido tem que ficar nesse intervalo aqui, ó. Não pode passar para cá para baixo, tá? É nesse intervalo aqui. Só desse jeitinho. E dar uma puxada nele aqui para deixar cerca de 1 centímetro para poder colocar o zíper. Olha que mágico. Então o pezinho já vai fazendo o franzimento, ó. E o mais legal é que vai franzir proporcional, então não vai ficar nenhum pedacinho mais franzido que o outro. Bom, depois de feito o franzimento, a gente vai, ó, só conferir se o cós está do tamanho da saia que franzimos. Tudo certinho, ok. Agora a gente vai pegar o cós e dividir, ó, ele ao meio assim e fazer um pequeno pique. Aqui achei. Ok? Esse pique vai servir de encaixe. Então a gente encontrou o centro do cós e nós vamos fazer a mesma coisa aqui para encontrar o centro da saia. Vamos unir lateral com lateral para achar o centro também da saia para fazer um pique. Certo? A gente também pode pegar um alfinete para facilitar e marcar, ok? Então, marcamos o centro. Agora a gente vai pegar o nosso cós, ok? E marcar centro com centro, ó, prender com alfinete e achar a extremidade. Outro alfinete. É importante fazer isso justamente para a saia não ficar torta. De repente eu tô costurando e aí eu vejo que um lado sobrou e não tem que sobrar nada. O encaixe tem que ser perfeito, ok? Então agora a gente vai costurar o cós na saia. Troquei o pezinho calcador, voltei pro pé de uso geral, certo? Pra gente começar a nossa costura. A gente pode utilizar como medida um pezinho de máquina ou 1 centímetro. Fazer um retrocesso no início da costura para ela não descosturar. Vamos ajeitando o cós certinho com a saia. E aí a gente vai finalizar costurando totalmente o cós na saia. Eu escolhi esse mais fininho para ficar bem delicada a costura, tá? A gente vai dobrar aqui no meio, tá vendo? E vamos costurar assim, tá? O que pode ajudar na hora de colocar esse viés é prender com alfinete. É um pouquinho chato de prender, mas a gente tenta. Então, ó, só para ele não correr do lugar, tá bom? Iniciou isso aqui, fica fácil. Eu aprendi nas minhas costuras, em cursos técnicos de corte e costura, que a gente sempre desce a agulha primeiro no tecido, porque ela faz com que tudo esteja mais alinhado. Então, ó, a agulha é o ponto inicial da nossa costura. Então, o que eu fiz? Desci a agulha para poder marcar e conseguir visualizar onde eu vou costurar. Vou iniciar minha costura, ó, faço um leve retrocesso. Viés colocado, sem sofrimento, sem estresse, tá vendo? A gente vai agora pro ferro de passar para poder fazer a acomodação dessas costuras
E o próximo passo vai ser a colocação do zíper invisível. Uma boa dica depois de passar é conferir se está tudo se encaixando, tá? Porque quando a gente colocar o zíper, se o cós não tiver do mesmo tamanho nas extremidades, o que vai acontecer? O zíper vai ficar torto. Bom, peguei meu zíper invisível, certo? Eu tô marcando o finalzinho, aliás, o iniciozinho dele aqui com o meu alfinete, só para eu ter uma noção de como eu vou encaixar aqui, ó. Então a gente tem essa linha que a gente fez o vinco, a gente vai encaixar certinho aqui, certo? A frente do zíper com a frente do tecido, direito com direito, certo? Nós vamos, ó, prender aqui com outro alfinete, para ele não sair. Nós vamos fazer alinhavo para depois ir para a máquina de costura. Fazendo desse jeito, fica muito mais fácil para quem nunca colocou um zíper invisível ter êxito, certo? Conseguir realmente fazer essa colocação, tá? O que eu já observei é que existem várias formas de colocar zíper. Aqui, para facilitar, eu vou fazer com a saia aberta ainda. Tá? Para quem é iniciante, eu acredito que facilite. Até pelas aulas de costura que eu dava, eu observava que era muito mais simples as meninas conseguirem fazer a colocação com as duas partes abertas, certo? Então assim, a gente não fechou a saia para justamente colocar o zíper. Mas quem já é mais experiente, de repente já pode fazer a marcação, fazer a costura e depois colocar o zíper. Prendi com os alfinetes, agora eu vou fazer o alinhavo. Certo? E agora a gente vai passar para o outro lado para alinhavar. Nós vamos fazer o mesmo processo, ok? Tendo atenção para que o cós encaixe nas costuras justamente para o zíper não entortar. Pelo direito da peça, observem que o zíper tá bem alinhado, tá? Costura com costura aqui do cós, ok? Nós vamos primeiro prender com o pezinho de zíper invisível, que eu vou mostrar para vocês. Depois nós vamos embutir essa costura fazendo exatamente isso aqui. Então, no início da costura da saia, o zíper vai ficar por dentro do tecido. Para colocar o zíper invisível, a gente precisa trocar o pé calcador, tá? Esse aqui é o pé calcador para zíper invisível. Eu gosto muito desse modelo porque ele tem esse guia aqui, ó, destacado, que faz com que o zíper seja melhor colocado, certo? Para quem nunca viu esse pezinho, ele é interessante porque ele é apropriado para zíper invisível, certo? Então, o que eu posso verificar? Na parte de baixo dele, ó, eu tenho dois espaços, tá vendo? Um de um lado, outro de outro, e tem essa quilha central. Essa quilha central aqui faz com que o zíper seja levantado. Então, aquele trilhozinho do zíper, na verdade, ele precisa estar encaixado aqui, ou desse lado ou desse, e essa quilha vai servir, ó, como um guia para levantar esse trilhozinho e o zíper realmente ficar bem colocado, tá? O zíper, uma dica legal do zíper invisível é que ele deve ser da cor do tecido, porque o nome já diz, né? Invisível, então ele tem que sumir na roupa. E aí a gente vai colocar, ó, um zíper na cor realmente do tecido, certo? E esse pezinho aqui, ele vai encaixar dessa forma, certo? A quilha, ó, vocês vão observar que ela vai levantar justamente esse trilhozinho aqui do zíper. Então vamos colocar aqui rapidinho, simples, né? Vamos puxar essa linha para baixo, ok? Para não ficar perdida. Ó, eu vou levantar um pouquinho esse trilho aqui do zíper para poder posicionar a quilha aqui, ó, bem do ladinho assim. Ela vai levantando o zíper,
Ok. Então eu vou começar minha costura com retrocesso. Certo? Vamos lá. Bem posicionado. Faço um retrocessozinho. Ok. Deixa eu tirar esse alfinete daqui. E aí eu vou costurando até chegar no cursor. Próximo ao cursor não tem como passar. Ok, a gente faz um retrocesso aqui e finaliza a costura. A gente vai fazer do outro lado e depois a gente vai passar para o acabamento do zíper. Zíper invisível já costurado, certo? Bonitinho aqui, bem posicionado, ok? Agora nós vamos fazer o fechamento do cós com o zíper, tá? Vou tirar os alinhavos e aí a gente vai já organizar isso aqui para ficar bem bonito. A gente precisa, na verdade, cortar esse excesso aqui, certo? Então ficou um pouquinho preso aqui, eu vou só tirar o excesso. Então eu vou ver a minha marcação, né? E eu vou tirar esse excesso do zíper. Cuidado para não cortar o cós. Fazer o seguinte, ó, dar uma puxadinha aqui, né? Eu vou virar esse cós dessa forma aqui, respeitando a dobra que eu fiz de vinco, tá? É legal a gente fazer um jeitinho aqui, ó, para que o zíper não apareça aquela ponta cortada, tá vendo? Ela tem que ficar pra dentro, tá? Então a gente vai fazer uma leve viradinha aqui assim, mas vai dar certo, ok? A gente vem, faz isso aqui, ó, a dobra certinha. Vamos prender isso aqui com alfinetes para que ele não saia do lugar. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Tá? Vou dobrar aqui. Vou dobrar certinho onde eu fiz o vinco. Puxar um pouquinho aqui. Para essa ponta não aparecer lá do outro lado. Tá? E eu vou prender com alfinete. Para eu fazer essa costurinha aqui, eu vou precisar trocar o meu pé de zíper pelo pé de zíper comum. Por que eu vou fazer isso? Se eu pegar o pé de zíper de uso geral, eu não vou conseguir aproximar minha costura, ó, daqui, certo? E com esse pezinho aqui eu também não consigo passar, porque não tem o trilho do zíper para me ajudar. Então eu preciso usar esse aqui. A gente troca. Eu vou posicionar aqui. A minha costura, ela vem com retrocesso no início e vai finalizar bem aqui no finalzinho do viés que eu coloquei, tá? Retrocesso no final também. Então, ó, minha agulha sempre marcando o início da minha costura. Ela vai passar bem próximo, mas não tão próximo do zíper, porque o zíper tem que funcionar. Vamos virar e ver, ó, ficou legal, tá vendo? Presinho, bonitinho, ok? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tudo certinho, de um lado e de outro, ok? Fizemos o acabamento, ó, percebam aqui em cima vai ficar, o zíper vai ficar por dentro do cós, muito legal, certo? Agora a gente vai passar para a parte de baixo da saia, ó, que tá aberta, né? Tem um fendão aqui. A gente vai fechar, na verdade, essa parte da saia. Então eu posso utilizar, inclusive, esse pezinho que já tá na máquina, porque ele vai acomodar melhor para passar aqui, ó, tá? Então eu vou trocar só o posicionamento dele, eu vou usar o outro lado. Vou passar bem do ladinho mesmo do meu zíper, certo? Vamos ver onde o zíper finalizou, bem aqui. Então a gente vai continuar a costura a partir daqui.
certo? E aí a gente vai costurar até o final. Certinho, zíper colocado. Vamos fechar aqui para ver como ele tá. Tudo bonitinho, bem posicionado. Ó, ok, tá? A saia tá quase pronta, certo? Tá ficando uma graça, né? Agora a gente vai prender esse cós aqui, tá? Então eu posso fazer pelo lado direito, é melhor. Eu vou trocar o pezinho, vou deixar o pezinho de uso geral. Voltar para esse pezinho de uso geral. Preciso dele agora. Eu vou fazer uma costurinha que vai ser quase que imperceptível. Então ela vai ser feita, ó, bem no centro aqui dessa costura, tá? Ela não vai aparecer, mas eu tenho que acertar direitinho o ponto. Pronto, bem aqui. Então eu vou começar minha costura com retrocesso e quando chegar do outro lado do cós, eu vou finalizar com retrocesso. Eu vou acomodando aqui, bonitinho. Do outro lado, ó, tá presinha, bem costuradinho. Olha que graça. Bom, a gente tá quase finalizando a saia. Agora a gente vai fazer a barrinha, certo? Eu vou colocar na barra uma rendinha para dar um ar mais romântico e tal. Mas antes de eu fazer isso, eu preciso fazer o acabamento, que pode ser no overlock, que fica bem legal. Quem não tiver overlock, pode simplesmente virar meio centímetro e virar mais meio centímetro, certo? Passar uma costura e depois passar uma outra costurinha com a renda. O único problema de fazer essa viradinha dobrada desse jeito é que de repente a barra vai ficar muito grosseira. E com o overlock não. Tá? Vamos lá. Bom, a gente vai aplicar essa rendinha de algodão. Ok? Eu vou aplicar, ó, virando a barrinha dessa forma. Pra não ficar aparecendo, né? Já que ela é toda vazada, vai ficar um pouco estranho, tá vendo? Então, para o acabamento ficar melhor, eu vou virar, posso passar no ferro, e aí eu vou colocar bem certinho assim, tá? Nesse momento, eu posso utilizar o ponto zigue-zague, se eu quiser, posso utilizar o ponto reto, fica a critério de cada um. Eu vou utilizar o ponto reto porque ele vai meio que sumir nessas costuras aqui. Então você pode alinhavar também se quiser, ok? Eu vou começar sempre assim, e aí nesse encontro aqui, ó, posso até puxar um pouquinho mais pra cá porque ela tá com defeitinho aqui, ó. Vamos cortar esse pedaço que tá com defeito. Então, ó, de novo, eu vou deixar cerca de 1 centímetro do centro da costura, ó, que sobra aqui. E vou prender. O início eu sempre vou prender porque vai me ajudar na hora de costurar. Aí a gente vai para a máquina já para costurar isso aqui. Então, bem no centrinho da minha renda. Ops! Desci a agulha para marcar o ponto. Lembrando que eu sempre vou estar virando e acomodando, por isso que não pode fazer com pressa, senão isso aqui pode correr do lugar. Não precisa de retrocesso, porque a gente vai encontrar essa costura aqui, certo?
Ó, a gente está quase finalizando aqui. Ok. Quando estiver próximo, ó, a gente vai cortar uns 2 centímetros a mais, justamente para poder fazer o acabamento, tá? Porque a gente vai fazer uma viradinha bem aqui, ó. Certo? Então, ó, fiz isso. Eu venho aqui, faço um retrocesso, finalizo a costurinha e aí eu vou virar assim e unir as duas. Como é tudo branquinho, bem delicado, não vai nem aparecer. Processo no final também. Esse acesso aqui, tá meio arrepiado, eu posso simplesmente cortar. O acabamento vai ficar bem legal. Bem delicadinho. Pronto. Certo? E tá pronta a nossa sainha. Olha que graça. Gostaram? Finalizamos o nosso projeto, espero que vocês realmente consigam fazer. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail que assim que eu tiver um tempinho eu respondo. Muito obrigada, tchau!